Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos a receita de um delicioso bolo alagado gelado de coco. E os ingredientes dessa delícia eu estou deixando na descrição do vídeo para vocês. Mas antes de começarmos, nos dê aquela super força e se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito, e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Agora sim, vamos iniciar o preparo da nossa receita e deveremos começar pelo preparo da massa do nosso bolo. Para isso, em um recipiente misture 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente com 200 gramas de açúcar. Você deverá misturar bem estes dois ingredientes até obter um creme levemente esbranquiçado. E para aqueles que estiverem se perguntando se podemos trocar a manteiga pela margarina, a resposta é sim, mas optem por uma margarina com no mínimo 80% de lipídios. Duas marcas que têm exatamente essa quantidade é a Delícia e a Qualy. A escolha da marca ficará ao seu critério. Gente, no vídeo de hoje estamos atendendo ao pedido da nossa seguidora Cleusa Maria. Por isso, se você tem alguma receita que você gostaria que eu reproduzisse aqui, corre lá nos comentários e me conta. Será um prazer atender ao pedido de vocês. Depois de misturar bem a manteiga com o açúcar e obter esse creme levemente esbranquiçado, você irá adicionar a esse creme 3 ovos inteiros da seguinte forma. Você irá adicionar o primeiro ovo e irá incorporar ele ao creme. Somente quando esse primeiro ovo tiver sido totalmente incorporado ao creme, é que você irá adicionar o segundo ovo. A partir daí, você deverá repetir o processo que eu acabei de narrar até que os 3 ovos sejam totalmente incorporados ao seu creme. E gente, não esqueçam que eu preciso muito da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma receita nova por aqui. Assista aos nossos vídeos até o final, dessa forma você não perde nenhuma dica importante. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas serão muito importantes para o nosso crescimento e eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Depois que os ovos forem totalmente incorporados ao seu creme de manteiga e açúcar, adicione a ele 1 colher de café de essência de baunilha. Em seguida, mexa bem para incorporar a essência à sua massa. Quando a essência for totalmente absorvida pela sua massa, adicione a ela meia xícara de chá de coco ralado. Volte a mexer bem para distribuir de forma uniforme o coco pela massa. Agora, gente, com relação ao coco, você pode escolher entre o coco seco industrializado ou o coco seco fresco, fica ao seu critério. Agora que já incorporamos o coco ralado à nossa massa, vamos adicionar a ela 270 ml de leite e 300 gramas de farinha de trigo, mas faça da seguinte forma: acrescente uma quantidade do leite, aproximadamente 1/3 da quantidade total, e incorpore essa quantidade do leite ao creme amanteigado. Você poderá observar que assim que você adicionar o leite, a sua massa irá talhar. Isso ocorre porque óleo e água não se misturam, mas não fiquem apreensivos. Assim que você adicionar a farinha de trigo, sua massa voltará ao normal. Depois que o leite for misturado ao creme amanteigado, você irá adicionar uma quantidade da farinha de trigo e irá incorporar ela à sua massa. Quando essa quantidade de farinha de trigo for absorvida pela sua massa, você poderá observar que ela já começa a voltar ao normal.
Se você observar que a sua massa ainda está muito líquida, adicione um pouco mais da farinha de trigo, conforme eu estou fazendo aqui. Incorpore essa nova quantidade da farinha de trigo e quando a massa absorver essa nova quantidade de farinha de trigo, você irá adicionar o seu leite. A partir daí, você fará de forma intercalada essa adição de leite e farinha, até que ambos acabem. E enquanto eu estou adicionando a farinha e o leite à minha massa, vou dar algumas dicas bem legais para vocês. Antes de começar o preparo da sua massa, unte a sua forma. Pode ser com manteiga ou farinha, ou com o desmoldante caseiro que eu já ensinei para vocês aqui no canal. A segunda dica é, quando você terminar de adicionar o leite e a farinha, ligue o seu forno em 180 graus e deixe ele pré-aquecendo. Isso deve ser feito antes de você adicionar o fermento à sua massa, mas não muito tempo antes, ok? A terceira e última dica é, no preparo da minha massa, eu utilizei o coco ralado industrializado, mas na finalização vou utilizar o coco ralado fresco. Isso porque o coco ralado fresco não irá ressecar com facilidade. Já o coco ralado industrializado, e ele já está bem seco na verdade, irá ressecar ainda mais na geladeira. Quando você terminar de adicionar a farinha e o leite à sua massa, você irá acrescentar a ela 1 colher de sopa de fermento para bolo. Mas o fermento deve ser incorporado à sua massa de forma delicada, assim você não corre o risco da sua massa solar. Depois que o fermento for incorporado à sua massa, é hora de levá-la para assar. Agora que o fermento foi incorporado à sua massa, acomode ela na forma que você deixou untada e enfarinhada. Em seguida, leve ela para assar por aproximadamente 30 minutos. Não esqueçam que o tempo que o seu bolo levará para assar dependerá do seu forno. Alguns assam com mais ou menos tempo. Por isso, para saber se o seu bolo está pronto, faça o teste espetando ele com um garfo ou um palito. Se ambos saírem limpos, o seu bolo estará totalmente assado. E aqui vai mais uma dica para vocês acertarem em cheio no preparo do bolo de vocês. Tenham em mente que vocês só devem abrir o forno de vocês após 20 minutos do bolo de vocês lá dentro. Esse tempo é o necessário para ele começar a assar. Se você abrir o seu forno antes disso, você irá esfriar a temperatura dentro do seu forno, podendo dessa forma fazer também com que seu bolo fique solado. Então tenham muito cuidado, ok? Eu geralmente gosto de esperar uns 25 minutos antes de abrir o meu forno e fazer o teste. Quando seu bolo estiver totalmente assado, retire ele do forno e deixe-o esfriar. Quando o seu bolo estiver totalmente frio, você irá preparar a calda de 4 leites dele. Para isso, no recipiente da sua preferência, você irá adicionar uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, a mesma medida de leite integral, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Em seguida, bata bem estes ingredientes para incorporá-los de forma uniforme e reserve. Aqui, gente, eu tenho um ponto de esclarecimento para vocês. Eu tenho um tabuleiro que a medida dele é 22 por 33 e nesse dia ele estava ocupado com uma outra receita, por isso eu não pude utilizar ele e não tinha outro que se aproximasse desse tamanho, pois eu não poderia colocar o meu bolo numa forma muito pequena, senão ela não iria acomodar a calda. Então eu optei por assar o meu bolo numa forma maior, que era a que estava disponível, e na hora de montar o meu bolo, eu optei por cortá-lo e colocá-lo em outro refratário, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. Dessa forma, eu também consegui deixar ele mais alto. Isso aqui também foi bom para mostrar para vocês a maciez dessa massa. Olha como ela fica fofinha e bem aerada, olha. E, gente, essa massa fica sensacional, de verdade. Depois de acomodar a sua massa no refratário ou se vocês estiverem fazendo num tabuleiro único, vocês precisam levar em consideração que é muito importante furar toda a sua massa com o auxílio de um garfo, da mesma forma que eu estou fazendo aqui.
Dessa forma, quando você colocar a sua calda de 4 leites, a massa irá absorver bastante dessa calda. Depois de adicionar a sua calda sobre o seu bolo, feche o recipiente com papel alumínio e leve-o para a geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, quando você for servir o seu bolo, faça sobre ele uma camada generosa de coco ralado. E aqui, conforme eu já havia avisado lá atrás, eu estou utilizando coco seco ralado, só que o fresco. Seco, gente, porque é aquele coco marrom, sabe? Não é aquele verde, do qual nós bebemos a água. Por isso que eu chamo ele de coco seco, tá? Mas na verdade, quando você pega esse coco e rala, ele fica bem úmido. Agora, se você não quiser ter o trabalho de ralar o seu coco, é só você hidratar durante 12 horas em leite de coco, aquele coco ralado seco que nós compramos no mercado, tá? Após adicionar o coco ralado sobre o seu bolo, você pode servi-lo. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Esse bolo fica simplesmente sensacional e se vocês reproduzirem essa receita não vão se arrepender. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada! Não esqueça que precisamos muito da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Dessa forma, vocês ficam por dentro das delícias que postamos por aqui e ainda contribuem para o nosso crescimento, pois assim o YouTube identifica que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão nos ajudar imensamente e eu preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!